Boa noite, graça e paz. Vamos hoje à noite aqui com um momento de reflexão. Quero falar hoje sobre um pouco de relacionamento. Como está hoje acontecendo, né, em nosso país, no mundo todo, né? Em todos os lugares está acontecendo vários homicídios, né? Não sei se vocês todos estão sabendo, sempre ocorre homicídios em vários lugares, a maioria das vezes é em lugares, dois, três, depende do tamanho do seu lugar. E aí acontece vários homicídios. E também, não só os homens são culpados, como nós também mulheres, a maioria das vezes somos a culpada disso. E eu vou citar hoje aqui para nós, em Eclesiastes, capítulo 3. Eu vou ler até o versículo 8, para todos nós ter um pouquinho do entendimento, né, do que a palavra em Eclesiastes diz aqui para todos nós. Há tempo para tudo, né? Há tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de se afastar de se abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Então, aqui em Eclesiastes fala que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo para tudo. E hoje o que está ocorrendo? Hoje eu sou uma mulher separada e isso já tem um bom tempo. E até hoje eu não me relacionei com ninguém. Aí porque, Netinha, você é tão jovem, você é tão bonita, né? Tem vários aspectos aí que as pessoas vêm e falam pra mim, né? O porquê disso e o porquê daquilo. Gente, você casou uma vez. Seu casamento não deu certo. O seu relacionamento que você estava não era bom. Era um relacionamento ruim. Era um relacionamento que você pode até dizer que hoje fala que os homens, a maioria dos homens são narcisistas. Então, se você se relacionou com um homem que ele tem perfil de narcisista, mesmo se não for o perfil de narcisista, e seu casamento não deu certo com este homem, então, há o tempo todo de você, mulher, vir ser curada, porque há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de abraçar, há tempo de se afastar de se abraçar. Há tempo de plantar e há tempo de colher o que se plantou. Então, digamos que você arrume. Eu vou conhecer alguém. Hoje, nós estamos, né, em uma nova época. Hoje, tudo tem que se fazer novo na sua vida. Não é mais como antigamente. Antigamente nós arrumaríamos um namorado e nós íamos começar se beijando, se agarrando, como diz a história, se abraçando. Hoje não é mais aplicado isso em nossas vidas. O que hoje nós temos que pôr em prática é um namoro santificado ao Senhor.
Não que você, mas você não é mais virgem, a pessoa não é mais virgem. Mas não importa. Não interessa se você é virgem ou se ele é virgem. Se já foram duas pessoas que já se casaram e já estão querendo entrar em outro relacionamento. Você e ele. Se ele for um homem que já veio de um casamento e você também já veio de um casamento, os dois têm que se sentir curados, sem feridas, sem ressentimento, sem medo e sem trazer do relacionamento que você estava para um novo relacionamento. Traumas, decepções que você viveu. Então você tem que se sentir uma pessoa, uma mulher e um homem curado para entrar em outro relacionamento. E como eu estava falando lá atrás, hoje os namoros não é mais aconselhável você namorar com um homem de beijos e abraços. Por quê? Isso tudo é uma intimidade que você tem com o rapaz. E toda intimidade que você tem, quanto mais íntimo você é dele e ele é de você, mas isso vai deixando com que você, quando você encontra com o rapaz, você só quer se abraçar, você só quer se beijar. A emoção invade vocês dois e vocês não vai para a razão do conhecimento. Qual a razão do conhecimento que você está hoje querendo entrar em um novo relacionamento? Eu creio que você não quer mais passar pelo que você já passou entre um relacionamento. Eu quero que você hoje quer um relacionamento totalmente diferente do que você viveu. E a maioria das mulheres hoje, eu digo porque hoje eu sou uma mulher separada, e a maioria das mulheres que eu conheço e que são próximas a mim, a maioria das vezes elas dizem, eu tô há um ano separada, às vezes já se relacionou de um ano, muitas vezes, né? Já chegou a morar e não deu certo, porque não estavam curadas. Ou às vezes é ele que traz os traumas dele, do novo relacionamento que ele viveu, do relacionamento que ele viveu antigo. Então tem tudo isso. Então nós temos que ter um relacionamento hoje de quê? Mais de conversa, mais de amizade. Por quê? Até porque se um dia vier esta conversa que você está conhecendo, tem pessoas que dizem que você não conhece. Gente, nós conhecemos. Não conhecemos de tudo a tudo. Não conhecemos como se juntar duas escovas de dente. Mas você mais ou menos, você sabe, uma hora ou outra a pessoa deixa escapar alguma coisa, né? Ali em um momento bem de alegria, você deixa escapar alguma coisa, como ela reage, como ele reage quando está super alegre. Como ele reage, como ela reage quando estão tristes. Quando você diz um não à pessoa, como é que a pessoa reage? A pessoa aceita, a pessoa não aceita. Então tem tudo isso, tem todo esse trabalhar, né, em nossas vidas. Então nós temos que ter um grande entendimento, principalmente quem é cristão hoje. Tem pessoas hoje que se diz que é cristã, conhece um homem, não vai 6 meses, a pessoa já põe o cara dentro de sua casa. E aí não conheceu totalmente. Mas eu conheci ele, eu fiz umas perguntas e me juntei. Ou então fui até meu pastor, a minha pastora, disse a ele que a gente ia se casar, isso e aquilo, e a gente se juntou. E depois, quando realmente vai conhecer totalmente, né, que não conheceram nada. 6 meses você não conhece nada da pessoa. A pessoa só mostrou realmente só o lado melhor dele. E ela também mostrou o lado melhor dela. Não mostrou o pior lado seu e nem dele. Então a pessoa se casa, depois se depara totalmente que a pessoa não foi aquilo que você achava que ia ser. E ele também acha de você, ela não era aquilo que eu achava que ela ia ser. Então por quê? Pouquíssimo tempo de conhecimento. Para você conhecer uma pessoa totalmente, eu sei que não conhecemos. Quando estamos só conversando, sem ser... E esse negócio de... As pessoas perguntam assim, e como é que vai ser... Então, se você está namorando uma pessoa, conhecendo, sem abraçar e sem se beijar, como é que vai ser quando você se casar com ele e com ela? E por acaso nós somos roupa para ser experimentadas? Por acaso você é algum automóvel que você alugou para a pessoa vir experimentar você para ver se o automóvel era bom ou ruim? Quantos homens e quantas mulheres vocês querem testar para que o beijo
e o sexo seja bom para vocês ficar com ele, com ela. Quantos homens e quantas mulheres serão melhor do que nós? Quantos homens e quantas mulheres terão o melhor corpo, o melhor perfume, visualmente a pessoa? Quantos homens e quantas mulheres têm melhor do que eu, do que vocês aí? Então poderíamos ficar trocando o tempo todo, né? Variando de homens e de mulheres. Porque se nós temos hoje que ainda está testando mulheres e homens para ver o que é mais gostoso e a que é mais gostosa e o que é melhor e o que é melhor, então hoje não teria mais nenhum relacionamento. Que as pessoas, essas perguntas que elas fazem. E se você casar, gente, beijo, beijo, abraço, carícias, se aprende os dois. Se ensina-se os dois. Você não tem que estar procurando em vários homens nem em várias mulheres a prática de carícias. O que é bom e o que é ruim, não. Se quando você casar com esse homem e com essa mulher, vocês dois vão aprender ali, os dois, unidos ali dentro de casa. Um fazer o outro feliz. Casamento é você, eu fazer ele feliz e ele me fazer eu feliz. É um propósito entre homem e mulher. Amor não é paixão. Paixão, você se apaixona, você fica louco e louca. Amor é uma decisão. Você decide amar e decide não amar mais se você quiser. Amor é decisão. Amor é com razão, raciocínio. Não é emoção. Paixão é emoção. E emoção passa. Nos piores momentos que vem, você já quer desistir da pessoa. Eu desisto, não quero mais essa pessoa. Por quê? Porque não é tudo que eu imaginei. Então hoje, nós temos que aprender a ter um namoro santificado ao Senhor. E um namoro santificado ao Senhor não é mais esse namoro de antigamente que nos ensinaram e que nos diziam que era para nós andar se agarrando com o homem e com a mulher, de beijo e abraço, e até hoje indo para a cama e fazendo sexo. Sexo antes do casamento é prostituição. Você não é prostituta. Para o homem estar hoje lhe experimentando na cama para ver se você é boa de cama. Então, há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Se você está conhecendo alguém, você está plantando. Vai chegar o tempo de você arrancar, que não é arrancar, você vai colher o que se plantou. Então não é da noite para o dia, nem do dia para a noite. Vai ter o tempo. Vai ter o tempo que você vai plantar. Vai ter o tempo que vai nascer. Vai ter o tempo que vai colher o que se plantou. E até vai chegar tempo de frutas que ela vai ter que amadurecer. Então nós temos que estar maduros por dentro para entrar em um novo relacionamento. Nós ficamos um pouco, quando nós saímos de um relacionamento que foi bastante complicado, nós entramos um pouco em depressão. Tem pessoas que não entram em depressão para ficar de cama, mas tem pessoas que ficam em depressão, emagrecem muito, tem outros que engordam muito, tem outros que têm apetite, tem outros que não têm apetite. Então tudo isso, as suas emoções estão abaladas, você não raciocina direito. Realmente você fica super, você estava tão apegado a ele e a ela que você fica na dependência, né, sentindo falta de carícias, querendo ou não, né? Você fica na falta de
ter uma companhia ali do seu lado para conversar, para tudo, né? Então você está na dependência ainda daquela outra pessoa. Você tem que estar ser curado e curada. E hoje o que está acontecendo também com a maioria das mulheres é que as mulheres estão sendo, dentro dos seus relacionamentos, feministas. Mulheres feministas não querem mais hoje ser obedientes aos seus esposos. Eu ouço muito às vezes, né, de esposos que às vezes não quer que a esposa use tal roupa e ela quer vestir. Porque ela diz que ela manda no corpo dela, porque o corpo é dela, porque isso, porque aquilo. Quando você casa com um homem, você pertence, né? É a união, você casou, é só um. São dois e formam um. Então, se forma um, ali naquele casamento, claro que ele deve pedir a você com todo respeito, com todo carinho, com todo amor, né? Se ele se sente mal de tal roupa que você veste, o certo é ele falar com você, esposa, e pedir a você hoje. Se ele não gosta de você com muita maquiagem, não acho nada demais o cara falar pra você. O seu esposo falar pra você: "Olha, eu acho você mais bonita assim, você fica mais legal assim, mais isso, mais aquilo." Até porque você, mulher, quando você se veste, que você já é casada, você não se veste para os outros homens de lá de fora. Você se veste para o seu esposo. Você quer que seu esposo lhe admire. Você não quer o seu esposo se exibindo para as outras mulheres. Então, bem assim é ele. Ele não quer você, mulher, se exibindo para os outros homens. Então, se as mulheres hoje, ela pensasse bem um pouquinho, né? Você se veste para quem quando você é casada? E até você que namora, você se veste para quem? Você se veste para o seu namorado, você, mulher, se veste para o seu esposo, você se veste para os outros homens de lá de fora? Fica essa pergunta aí para você. Você, mulher feminista, que acha que você hoje mede força com os homens, que você pode fazer tudo o que os homens fazem, você trabalharia construindo uma casa, então já que você acha que você tem a mesma força que um homem na academia hoje, eu pego tal peso, então você poderia fazer o mesmo serviço que o homem faz. Porque se são direitos iguais, então você tem que fazer tudo o que o homem faz, de força, de peso. Então você poderia fazer tudo o que o homem faz. E mulheres não são assim, mulheres são mais frágeis. Tem coisa que o homem pode fazer porque ele é homem. Ele é masculino. Ele nasceu com a força que a mulher não tem. O homem tem testosterona. Você não tem. Então nós temos que ter hoje um bom entendimento. O que é ser homem, o que é ser mulher. Eu sei que a maioria hoje, até dos homens, estão querendo ser mulher. E a maioria das mulheres estão querendo se transformar em homens. Uma mulher, um homem que quer ser uma mulher, ele nunca vai gerar filho e ele nunca vai amamentar, ele nunca vai parir. Ele pode até pôr peito, pôr bunda, ele pode fazer o que ele quiser. Pode esticar o rosto dele de qualquer maneira. Pode usar brinco, pode usar pulseira, pode usar anéis, pode usar roupa de mulher, mas ele nunca vai chegar a ser uma mulher. E bem assim é a mulher que quer ser homem. Nunca vai chegar a ser um homem. Somos totalmente diferentes. Deus deixou o homem e deixou uma mulher para ser casais. Não vou entrar aqui em detalhes sobre isso, mas essa é uma grande realidade da vida. E hoje, como eu estava falando, a maioria dos casamentos, as mulheres elas estão medindo forças com os homens. Elas não estão querendo mais obedecer, porque tem vários vídeos ensinando. Tem vários vídeos hoje ensinando as mulheres a elas não ser omissas aos seus esposos. A elas desobedecerem a eles.
porque elas têm que se achar que elas são isso, que elas são aquilo, que elas têm o dinheiro delas, que elas não precisam de homem. Nós precisamos sim de homens, nós precisamos de homem. Eu gosto de ser bem feminina, não gosto de ser masculinizada. Se você, mulher aí que está me assistindo, que você gosta de ser masculina, me perdoe. Mas você está fora do contexto das mulheres femininas. Você está sendo feminista. Você que diz que quer casar hoje e que não quer o seu esposo falando sobre suas vestes, falando sobre o que você pode e o que você não pode, então você não deveria casar. Até porque você não quer ser uma mulher casada, você quer ser uma mulher solteira. Então, uma solteira hoje, ela não deve satisfação a ninguém. Então, ela tem que continuar solteira sem casar. Porque a mulher casada, ela deve satisfação ao esposo, sim. Para onde ela vai, que hora ela vai chegar. Ela é casada. Ela tem que ser uma esposa de arrumar a casa, fazer o almoço, se dedicar aos seus filhos, se dedicar ao seu esposo, ter tempo para o seu esposo. Tem tempo também, não estou aqui tirando, né, a responsabilidade também deles não, dos homens. Os homens também têm que ver o nosso lado, né? Como eu falei, com amor, com respeito e com dedicação. Ajudar a esposa para que o autoestima dela venha ser elevado, né? A mulher também ajudar o seu esposo para que o autoestima dele também venha ser elevado. É os dois unidos ali, ó, é um casal. Forma um casal. Não é o homem na frente, nem a mulher atrás. É um lado a lado ao outro. Ele do seu lado lhe ajudando e você do lado dele ajudando a ele. Os homens gostam de mulheres femininas. Gostam de mulheres que mostrem para eles que eles são poderosos, né? Eles gostam de se sentir que eles é quem está mandando ali na relação. Nós temos que dar espaço ao homem e ele dá espaço à mulher. Nós temos que saber que eles precisam ter amigos e nós precisamos ter amigas. Nós precisamos saber que eles gostam de coisas que nós não gostamos, que é futebol, coisas que homem faz. Nós temos que saber que eles gostam, fazer caminhada com o homem, né? Às vezes ele não quer fazer caminhada com a mulher, não é nada demais ele fazer com um amigo dele. Bem assim é você com sua amiga, bem assim é você ter um momento com sua amiga. Agora, claro, não o tempo todo você deixar de estar com seu esposo para estar com suas amigas. Bem assim é ele deixar de estar com sua esposa para estar o tempo todo com seus amigos. Tem que entrar em um bom senso. Um cede e o outro cede. Casamento que fica os dois se bicando, não vai para frente. Casamento que a mulher hoje não quer obedecer ao seu esposo. Outra coisa, vai comprar alguma coisa, pergunta para seu esposo. Se pode, se não pode, como é que está o dinheiro dentro de sua casa. É um ajudando ao outro. Não é um derrubando o outro. Porque senão fica um efeito dominó. O homem constrói, a mulher derruba. A mulher constrói e o homem derruba. E hoje é o que está a maioria acontecendo. E hoje esses homicídios que estão acontecendo também, mulheres que às vezes terminam seu relacionamento e os homens querem voltar, mas as mulheres também estão com falta de conhecimento. Mulheres, o homem quando ele quer voltar para você realmente, não é ele dizer que ele quer voltar para você e você não observar realmente se houve alguma mudança nesse homem. Se não houve nenhuma mudança nesse homem, ele quer voltar para você, mas alguma intenção ele tem aí. Ou de lhe deixar novamente. Ele lhe conhecia e ele sabe de todo o sentimento seu que você tinha por ele. Ele quer realmente ver se você ainda o ama
ou se você ainda gosta dele, ou se você ainda está totalmente ligada nele. E ele poderá lhe manipular a sua mente mais uma vez. Então ele quer voltar às vezes por causa disso, não é porque ele ama você. É porque ele está sentindo falta da manipulação que ele fazia com você. E eles têm falta disso. Principalmente o narcisista. E você tem que ver se realmente se ele quer voltar. Ah, eu terminei um relacionamento. Ele quer voltar para mim. Veja se houve alguma mudança nele. Não houve nenhuma mudança. Não volte. Porque aí você vai entrar numa fria. Ele vai fazer pior do que o que ele já fez na primeira vez com você. De quando lhe deixou e quer voltar novamente. Tem homens que são assim. Então não caia na lábia deles. Eles têm uma grande lábia, né? Tô com saudade. Quero voltar. Ainda te amo. Não vou fazer mais aquilo. Isso e aquilo. Então nós todos temos que ter um grande entendimento. E eu digo a vocês, mulheres, né, que entrem em algum grupo que tenha homens e mulheres separados. Que aí todos os homens eles vão falar realmente o que o outro homem é. E vocês acabam conhecendo o lado deles. Estude sobre os homens. Façam um estudo sobre os homens. Aí vocês param de estar nesse relacionamento abusivo. Um relacionamento, voltar para um relacionamento que ele quase destruiu você. Qual o propósito de você voltar para um homem que ele quase destruiu a sua vida? Bem assim, você é homem com uma mulher. Qual o propósito de você voltar para ela, para uma mulher que ela quase destruiu a sua vida? Fica essa pergunta para vocês. Nós temos que ser pessoas instruídas hoje. E a palavra do Senhor Jesus é bem clara conosco. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Há tempo de guerra. Quando nós se separamos ainda deles, nós estamos ainda em uma guerra contra os nossos sentimentos. Nós estamos aborrecidos. Demora o tempo de paz. É com 2, 3 anos, 4 anos o tempo de paz que vem acontecer em nossas vidas. Conselho que eu dou para você, mulher separada. Separou do seu esposo. Passe bastante tempo sozinho e sozinha. Tente resgatar aquela pessoa que você foi no começo de quando você conheceu aquela pessoa. Nós perdemos a nossa identidade. Tem casamento que nós entramos e perdemos a nossa identidade. Nós não se reconhecemos mais quem era nós naquele casamento. Às vezes por buzinar os nossos ouvidos, dizer que nós somos pessoas fracas, que nós era isso, nós éramos aquilo, você é isso, você é aquilo, eu sou assim porque a culpa é sua, porque isso, porque aquilo. E aí nós acabamos perdendo a nossa identidade e acabamos realmente acreditando no que eles falavam a nós. Que realmente a culpada do casamento está sendo destruído era nós a culpada e não eles. Então isso tudo vai perdendo a sua identidade. Nós temos que resgatar a nossa identidade. Então, para um homem e uma mulher, a ele se resgatar novamente, demora. Tem que ter um tempo para você estar limpo. Até porque você entra em outro relacionamento e você já entra com os olhos mais abertos. E outra, não entre namorando. Converse bastante com a pessoa. Crie uma amizade. No futuro, quando ele e ela ficar velhinho, o que é que vai restar de um casamento? A amizade. No futuro, na velhice, só vai restar a amizade de você e dele. Não resta mais nada, é a amizade.
Um casamento sem amizade não tem nada. Um casamento que não conversa o homem e a mulher dentro de casa não é um casamento. Então tem que ter uma grande amizade, uma grande compreensão. E esse homem e essa mulher tem que ser leal um ao outro, para que haja hoje um casamento. Então, o conselho que eu deixo hoje aqui para as mulheres separadas: vigie. Vigie sua própria vida. E vigie quando seu ex quer voltar para você. O porquê dele estar querendo voltar para você realmente. E deixe de ser uma mulher que você é emocionada e emotiva. Que ele diz que ele quer voltar para você e você aceita. Que você já acha que ele já mudou. Só porque palavras, eles falam palavras, não acredite na palavra. Acredite no que eles fazem. Nós não podemos acreditar no que as pessoas dizem. Nós temos que acreditar no que fazem. Não no que dizem. Ah, eu te amo. E na prática não ama. Observe mais as práticas e não o que eles falam. Os homens, eles demonstram para nós, não, o amor é demonstrado não no que eles dizem, e sim na prática. Fica na paz do seu Jesus. E eu espero que você, homem e mulher, não entre em um namoro hoje se agarrando. Converse bastante. Tente ver o lado da pessoa, negativo, não positivo, porque os nossos lados positivos são, a maioria das vezes são bons, né? O lado dele, que você vê o lado positivo, o seu lado positivo são bons, realmente. Então, se você olhar só o lado positivo e não olhar o negativo, quando você casar, que você vê mais os lados negativos, você vai querer deixar. Veja se você, quando for entrar em um novo relacionamento, se a pior atitude dele, se você é capaz de aturar, de você resistir ali dentro do casamento. A pior atitude dele. Será se eu consigo conviver com a pessoa, com essa atitude dele, que você tem certeza que ele não vai mudar? Então veja isso. Se você é capaz de as atitudes dele negativas, se você vai conseguir permanecer nesse casamento. E bem assim você, homem, veja nessa mulher. O lado positivo nós adoramos, nós gostamos, né? Nós queremos sempre estar olhando para os lados positivos e não para o negativo. Tá aí o seu grande erro. Olhe mais para o lado negativo. E é um conselho, se você não quer entrar em algum grupo que tem de homens e mulheres separadas para você, não para que você entre em um novo relacionamento. Porque nós ficamos um tempo sem raciocinar direito. Nós temos que entrar em um relacionamento raciocinando, com a razão e não com a emoção. Se você está realmente disposto e disposta a enfrentar uma nova vida com aquela pessoa. Porque casamento não é brincar de boneca, não é brincadeira. É um pegar o barco do outro e um pegar o remo do outro para remar. Juntos. É você dar o seu remo a ele e ele dar o remo dele a você para os dois remar junto. O barco afundando e os dois não querem que o barco afunde. Então, um beijão. Fica na paz do Senhor Jesus. E hoje eu queria trazer essa reflexão aqui para nós. Tenha uma boa noite e até a próxima. Um beijo no coração. Fui.